Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, além de pregar a boa nova do reino de Deus, além de ensinar ao povo, à multidão, aos seus discípulos, o reino de Deus, Jesus também manifestava a vida do reino de Deus por meio de curas, por meio de sinais, por meio de milagres. A igreja é o corpo místico de Cristo. E por isso Jesus instituiu na igreja os sacramentos, através dos quais o Senhor Jesus continua a operar as maravilhas do reino de Deus. Pelos sacramentos, nós temos acesso à graça redentora de Cristo e, portanto, acesso às maravilhas de Deus. Se acolhemos, se recebemos
os sacramentos com fé, com confiança no amor redentor de Jesus, certamente iremos experimentar também nós as maravilhas do reino de Deus. Por isso, devemos sempre nos aproximar dos sacramentos da Igreja com muita fé, com muita confiança. Como, por exemplo, estamos fazendo agora, nesse momento, aproximando-nos do sacramento da Eucaristia, a comunhão do corpo e do sangue de Jesus, nos dá também esta graça, a graça da redenção de Jesus, a graça das curas, das libertações que tanto necessitamos para sermos fiéis testemunhas de Cristo Jesus. Mas também, de forma extraordinária, o Espírito Santo, através da Igreja, também realiza sinais prodigiosos, como vemos no testemunho de muitos santos e santas de Deus, como vemos no testemunho de São Brás, bispo e mártir. Ao finalizarmos esta Santa Missa, com a bênção final, nós, sacerdotes, iremos também dar a bênção com as velas, a bênção das gargantas, justamente porque São Brás, ele também, dentre tantos milagres que ele realizou, segundo a tradição, ele também realizou a cura de gargantas. Uma criança que se engasgou com uma espinha de peixe, quase morreu, com a bênção de São Brás, foi curada. Mas, irmãos e irmãs, também nós, apesar de nossos pecados, nós que somos discípulos missionários de Cristo Jesus, porque acolhemos em nossos corações a graça redentora de Cristo, podemos também orar pelas pessoas, interceder quando nos deparamos com pessoas enfermas, quando nos deparamos com irmãos e irmãs doentes, na nossa família, na nossa comunidade, podemos também. É sempre o Espírito Santo de Deus que opera as maravilhas de Deus. Não somos nós, mas com confiança de que para Deus nada é impossível, podemos, e melhor ainda, devemos orar, devemos interceder. Como eu disse, de forma ordinária, a Igreja ministra as maravilhas de Deus por meio dos sacramentos, mas também pela oração. Pela oração. Por isso, devemos rezar com fé e pedir a Jesus que cure as pessoas enfermas, que Jesus visite aqueles que passam por dificuldades, necessidades, sobretudo espirituais, para que sejam agraciados por Deus. Nós ouvimos na primeira leitura desta liturgia da palavra, desse trecho do segundo livro de Samuel, que o rei Davi chora profundamente a morte do seu filho Absalão. Absalão, ele começou a ter inveja de Davi, querendo tomar o trono de Davi. Absalão reuniu um grupo de homens que se colocaram a perseguir Davi. Porém, apesar desta perseguição, Absalão era filho de Davi, e quando Davi soube que o seu filho tinha sido morto, ele chorou amargamente. Davi foi tomado por uma profunda tristeza, porque o seu coração tinha sido curado por Deus. Ele não guardava rancor em seu coração por conta da inveja de Absalão e da tentativa de Absalão de usurpar o trono do seu pai, o rei Davi. Essa é a cura que também o Senhor quer fazer em nossos corações. Na trajetória da nossa vida,
nos relacionamentos familiares, na vida comunitária. Por vezes nos deparamos com situações, comportamentos de pessoas que causam em nós tristeza, revolta, que causam em nós aqueles sentimentos de revidar o mesmo mal que nos é infligido. Porém, o sinal de um coração curado é o perdão, é a reconciliação, é não guardar rancor, pelo contrário, abençoar aqueles que nos amaldiçoam, amar aqueles que nos perseguem, como Jesus nos ensinou, fazer o bem àqueles que tentam nos fazer mal. Isso é um sinal de que realmente nós temos o nosso coração aberto às graças sacramentais. Um sinal de que, como discípulos missionários de Cristo Jesus, temos o compromisso com o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.